A figura histórica que o mundo conhece como Robert Edward Lee veio ao mundo em 19 de janeiro de 1807, na imponente Stratford Hall, em Virgínia. Seu pai, Henry Lee III, nasceu em berço de ouro, descendente de uma das famílias mais influentes do estado, e se tornou um herói celebrado da Revolução Americana. Criado em meio à elite virginiana, Henry Lee carregava no sangue um legado notável. Sua mãe, Lucy Grimes, chegará a ser cortejada pelo próprio George Washington, enquanto seu pai, Henry Lee II, dedicava-se à criação de cavalos de raça. Aos 14 anos, o jovem Henry ingressou em Princeton, onde conviveu com futuros pilares da nação, como Aaron Burr e James Madison, destacando-se entre os colegas. Foi nesse ambiente intelectual que ele se deixou levar pelo fervor revolucionário, alistando-se no exército continental. Sua bravura em batalha, especialmente na carga de cavalaria em Paulus Hook, Nova Jersey, lhe rendeu o apelido de Light Horse Harry e a admiração pessoal de Washington. Após a guerra, sua trajetória culminou no cargo de governador da Virgínia. A mãe de Robert, Lee Hill Carter, pertencia a uma das dinastias mais abastadas do Sul, herdeira de 5 gerações de proprietários da prestigiosa Shirley Plantation. Seu casamento com Henry Lee III, realizado em 18 de junho de 1793 na sala de estar do Palácio do Governador, selou a união entre duas das famílias mais poderosas da região. Após deixar o governo, o casal fixou residência nas propriedades da família, onde tiveram 6 filhos, dos quais 5 atingiram a idade adulta. Robert, o quinto na linha de sucessão, nasceu em um momento de declínio financeiro. Aos 2 anos, perdeu o direito a Stratford Hall, herdada por meio de um entail pelo filho mais velho de Henry, fruto de seu primeiro casamento. Esse foi apenas o primeiro golpe em uma série de reveses. Especulações ruins em terras e 2 prisões por dívidas abalaram o patrimônio familiar. Para piorar, Henry Lee sofreu um grave ferimento ao defender um amigo contrário à Guerra de 1812, afastando-se da família para se recuperar. Robert nunca mais o veria. Em 25 de março de 1818, Henry faleceu sozinho em Cumberland Island, Geórgia, enquanto tentava retornar ao lar. Sua memória ficou marcada pela ironia de ter emitido um cheque sem fundos a Washington, mancha que ofuscou seu passado glorioso. A infância de Lee transcorreu em uma casa modesta em Alexandria, sustentada por uma pequena herança deixada pelos Carter. A família morava na Ravensworth Plantation, propriedade de um parente de Anne, William Henry Fitchug, localizada em uma área pantanosa, infestada de mosquitos e insalubre. As paredes descascadas e a falta de pintura davam o tom de uma existência austera, agravada pela necessidade de dividir o espaço com hóspedes pagantes. Apesar das privações, Lee guardava carinho por 2 animais de estimação, um lagostim e um beija-flor, cujas mortes no mesmo dia marcaram sua sensibilidade precoce. Nos verões, buscava refúgio nas águas do Potomac e nas nascentes locais. Sua educação inicial ocorreu em uma escola rural no condado de Fauquier, até que aos 14 anos, ingressou na Alexandria Academy, onde se destacou em literatura, álgebra e estudos clássicos. O prestígio dos Lee na aristocracia virginiana abriu portas inesperadas. Fitchug, reconhecendo o potencial do jovem, intercedeu junto ao secretário de guerra, John C. Calhoun, solicitando uma vaga para Lee na Academia Militar de West Point. O próprio Lee entregou a carta a Calhoun, garantindo sua admissão em 1825. Até então, sua vida havia sido moldada pela escravidão, um sistema que em West Point quase não existia. Embora sua família, mesmo em dificuldades, mantivesse 4 escravos herdados de Anne, o norte apresentava uma realidade distinta. Negros livres, embora não iguais, desfrutavam de liberdades que lhe eram estranhas. West Point, sob o comando do Major Sylvanus Thayer, havia se transformado de um reduto de desordem em um centro de excelência militar, com ênfase em engenharia. O rigor da instituição incluía um uniforme impecável, casacas cinzas, calças brancas engomadas, chapéus de couro com penachos e correias de latão polido, e uma rotina extenuante. Dos cerca de 200 cadetes que chegavam em junho de 1825, muitos eram eliminados em um exame inicial projetado para filtrar os menos capazes. Os aprovados dividiam barracas com 3 companheiros, compartilhando desde um penico até uma bacia de lavagem, enquanto a comida, de qualidade duvidosa, era motivo de queixas constantes, menos para Lee, que nunca reclamou. Enquanto outros cadetes mais abastados arriscavam saídas clandestinas à taverna de Gridley para comer, beber e fumar, ele mantinha uma conduta irrepreensível, evitando qualquer demérito.
O currículo era dominado por matemática e francês, disciplinas essenciais para oficiais, a primeira por sua aplicação tática, a segunda, porque a França era a única aliada dos Estados Unidos e os manuais militares eram redigidos em francês. A presença ocasional do Marquês de Lafayette, herói da Revolução e antigo companheiro de armas de Henry Lee, inspirava os cadetes, conectando o passado glorioso às estratégias militares modernas. A rotina de Lee começava às 5h30, com o toque de alvorada, seguida por aulas, estudos independentes e, ao final do dia, desfiles e inspeções em traje formal. Apesar da carga pesada, ele cultivou amizades duradouras como com Jefferson Davis, um cadete rebelde que, apesar de ser pego bêbado em uma taverna, foi poupado graças a seu histórico imaculado. Ao término do primeiro ano, Lee surpreendeu a todos. Terceiro da turma, com uma pontuação de 285,25 em 300 possíveis. Foi incluído na lista dos cadetes distintos. Sua seriedade e autocontrole lhe valeram o apelido de Homem de Mármore por sua expressão impassível diante de vitórias ou derrotas. No segundo ano, o desenho foi incorporado ao programa, habilidade crucial para oficiais que precisavam esboçar mapas em campo. Promovido a cadete sênior, Lee passou a tutelar colegas em matemática, enquanto devorava livros sobre as campanhas de Napoleão Bonaparte, cuja genialidade estratégica o fascinava. Muitos daqueles volumes recém-chegados aos Estados Unidos alimentaram sua paixão pela arte da guerra. A vastíssima biblioteca de West Point não apenas expunha sua coleção impressionante de obras militares, mas também revelava um trunfo inesperado de Lee, sua habilidade de ler francês com fluência relativa. Essa competência lhe abriu as portas para os textos originais de Napoleão, ainda não traduzidos para o inglês, permitindo que absorvesse as nuances das campanhas do corsário corso sem a distorção de intermediários. Não por acaso, anos depois, os campos de batalha da Virgínia testemunhariam a assinatura de Lee, ataques relâmpago, manobras ousadas de flanco e uma recusa veemente em ceder à defensiva, traços que ecoavam a audácia bonapartista. A genialidade, no entanto, não se mede apenas por notas. Ao finalizar seu segundo ano, Lee manteve a segunda colocação na turma, um feito que, longe de frustrá-lo, apenas afiou sua determinação. Antes de retornar às salvas de canhão e às equações de balística, porém, um chamado mais urgente o aguardava. Sua mãe, Anne Hill Carter Lee, cuja saúde se deteriorara drasticamente desde sua partida para a academia, agora residia em Georgetown sob os cuidados de seu irmão mais velho, Charles Carter Lee. O pedido de licença foi concedido, e o cadete, sempre meticuloso até nos gestos mais íntimos, assumiu o comando dos cuidados maternos com a mesma precisão com que traçava linhas de batalha. A visita, no entanto, selaria uma despedida. Poucas semanas após seu retorno, Anne faleceu, deixando em Lee não apenas o luto, mas uma responsabilidade ainda mais pesada, a de honrar um legado familiar que, até então, só lhe oferecerá ausências. De volta a West Point em 1827 para seu terceiro ano, Lee expandiu seu arsenal intelectual com física e química, disciplinas que, em suas mãos, transcendiam a teoria para se tornarem ferramentas de guerra. As aulas de táticas de batalhão e o manejo da artilharia no campo de batalha foram complementadas por uma dieta voraz de Maquiavel, Hamilton, Russo e John Paul Jones, nomes que, juntos, forjavam um oficial atípico, cuja erudição extrapolava os limites da engenharia ou da estratégia pura. Essa versatilidade, no entanto, não lhe rendeu o primeiro lugar. Mais uma vez, Lee permaneceu na segunda posição, atrás de Charles Mason, como se o destino reservasse suas maiores vitórias para além dos muros da academia. O ápice de sua trajetória em West Point chegou no último ano, quando foi nomeado adjutant do Corpo de Cadetes, a mais alta distinção que um aluno poderia almejar. Sob seu comando, a disciplina se tornou sinônimo de excelência. Em 1º de junho de 1828, nas provas finais, repetiu o feito, segundo lugar, mas com uma recompensa à altura de seu mérito. Como um dos melhores da turma, teve o privilégio de escolher sua comissão, tenente no Corpo de Engenheiros, uma unidade de elite que moldaria os próximos capítulos de sua vida. A glória acadêmica, porém, seria ofuscada por outra perda. Mal chegará a Arlington para celebrar sua formatura quando a sombra da doença que a tanto assombrava sua mãe se materializou em definitivo. Anne Carter Lee partiu em questão de semanas, deixando-o órfão de afeto em um mundo que já lhe negara a figura paterna. Foi nesse luto que lhe encontrou paradoxalmente um porto seguro, Mary Anna Randolph Custis, a jovem que conhecera durante sua primeira licença, quando seu uniforme cinza de cadete chamara a atenção nas recepções da alta sociedade virgínia.
Eles eram, aos olhos dos outros, um par improvável. Lee pontual até a obsessão, metodista em cada gesto, Mary, etérea, sempre atrasada com uma desorganização que desafiava as convenções da época. Mas foi justamente nessa oposição que encontraram equilíbrio. Os encontros supervisionados, os passeios pelos jardins de Arlington, as cartas trocadas com a cautela de quem sabe que o futuro depende de mais do que simples desejo, tudo isso tecia, lentamente, os fios de uma união que, contra as expectativas, receberia a bênção dos Cushis. Em 11 de agosto de 1829, enquanto o verão queimava os campos da Virgínia, Lee recebeu ordens de apresentar-se ao Major Samuel Babcock, no remoto e hostil Cosburg Island na Geórgia. O destino, dessa vez, parecia cruel. Cosburg não era um posto. Era um purgatório de calor úmido, febres palustres e nuvens de mosquitos que transformavam o trabalho em tortura. Pior, era ali, naquela terra ingrata, que repousavam os restos de seu pai, Light Horse Harry Lee, cujo legado de glória contrastava com o abandono da sepultura. A missão do Corpo de Engenheiros, erguer um forte para proteger a foz do rio Savannah, esbarrava na realidade implacável. O projeto, mal iniciado, era um fracasso anunciado. Lee, no entanto, não era homem de cruzar os braços. Enquanto outros oficiais se limitavam a supervisionar, ele próprio empunhou a pá, sujou as mãos de argila e traçou linhas que a natureza, em sua fúria, apagaria com tempestades. Quando o Major Babcock abandonou o posto, substituído pelo inseguro tenente J.K.F. Mansfield, e este, por sua vez, pelo capitão Delafield, Lee já havia se tornado a mente por trás dos novos planos, o desenhista que dava forma ao caos. Savannah lhe ensinou uma lição amarga. A burocracia do Corpo de Engenheiros era um pântano de decisões lentas. Orçamentos insuficientes e locais de trabalho escolhidos mais pela conveniência política do que pela lógica estratégica. Se uma causa estava perdida, pensou, melhor cortar as amarras antes que afundassem com você. Valendo-se de suas conexões em Washington, Lee orquestrou sua transferência para Fort Monroe, na Virgínia, um movimento que, além de aproximá-lo de Mary, demonstraria a sagacidade que o distinguiria da mediocridade. No caminho para o novo posto, fez uma parada obrigatória, Arlington. Ali, entre os carvalhos centenários e o ar perfumado de magnólias, finalmente conquistou o que nem as batalhas nem os livros poderiam lhe dar. No jantar servido pela família Cushis, com a prata reluzente e os olhares discretos dos pais de Mary, Lee fez a pergunta que selaria seu destino. O sim veio acompanhado de uma condição. O casamento só se realizaria com a aprovação formal de George Washington Parke Cushis, o patriarca da família. Lee, porém, já conhecia o terreno. Com a mesma paciência com que estudava os mapas de Napoleão, desgastou as resistências até que em 30 de junho de 1831, os sinos de Arlington anunciaram a união de Robert Lee e Mary Anna Cushis. Contra todas as convenções da época, o casal escolheu viver nas dependências de Fort Monroe, sem o amparo financeiro dos Cushis. Mary, com sua personalidade forte, não apenas mandava em Lee dentro de casa, um escândalo para os padrões vitorianos, como também compartilhava com ele sonhos que iam além das guarnições militares. Foi nesse período que adquiriram a propriedade que viria a se chamar Arlington House, uma mansão inspirada em Mount Vernon, a plantação de George Washington. Pela primeira vez, Lee tinha um lar. Não um quartel, não um acampamento, mas um lugar onde poderia plantar raízes, algo que a infância nômade e a juventude disciplinada lhe negaram. A tranquilidade, no entanto, duraria pouco. Em Fort Monroe, Lee se viu enredado nas disputas de poder entre o coronel Breville X, comandante da guarnição, e o capitão Andrew Talcott, chefe dos engenheiros. Os atritos eram constantes. Os trabalhadores do Corpo de Engenheiros, essenciais para as obras, perturbavam a rotina militar, irritando o X. Lee, apesar da patente inferior, assumiu responsabilidades que ultrapassavam seu posto, trabalhando incansavelmente para concluir as fortificações que fariam de Fort Monroe o Gibraltar da Baía de Chesapeake. Sua dedicação, porém, seria testada por um evento que abalaria os alicerces do Sul, a rebelião de Nat Turner. Em 21 de agosto de 1831, no condado de Southampton, Virgínia, um escravo culto e carismático transformou sua fé em ação. Nat Turner, que pregava sobre a libertação divina, viu em um eclipse o sinal para iniciar uma insurreição que deixaria dezenas de brancos mortos. A revolta, embora sufocada, enviou ondas de choque pela região. Fort Monroe recebeu reforços de artilharia, e o mito da escravidão benigna desabou como um castelo de cartas. Leis mais duras foram aprovadas, e o Sul mergulhou em um medo que nunca mais o abandonaria.
Lee em suas cartas a Mary não poupou palavras. A escravidão, como instituição, é um mal moral e político. É inútil estender-me sobre suas desvantagens. Julgo-a, porém, o mal maior para o homem branco do que para a raça negra. A declaração, ousada para a época, revelava um homem ciente das contradições de seu mundo. Mas como muitos de sua geração, caía em uma armadilha retórica. Os negros estão incomensuravelmente melhor aqui do que na África, moral, social e fisicamente. A disciplina dolorosa pela qual passam é necessária para sua instrução como raça, e espero que os prepare para coisas melhores. Palavras que décadas depois ecoariam como uma ironia trágica. A história, afinal, não perdoa os meios termos. Lee carregava consigo a ambiguidade de um homem que, embora condenasse a escravidão em teoria, delegava sua solução a uma providência divina, como se a moralidade pudesse ser adiada por um calendário celestial. Era a postura cômoda de quem reconhecia a injustiça, mas se recusava a sujar as mãos com sua correção. Enquanto ele se acomodava nessa passividade, outros agiam. Henry Clay, John Randolph e Richard Blunt, com sua American Colonization Society, vendiam a ilusão de uma solução limpa. Libéria nasceria não como um gesto de libertação, mas como um depósito humano, um lugar para onde os livres e inconvenientes poderiam ser enviados. Enquanto os senhores de escravos recebiam compensações por sua perda, o plano, afinal, não passava de um paliativo para consciências doentes. E quando a tensão estourou em violência, a sociedade foi descartada como que sempre fora, um engodo para preservar o status quo. Em Fort Monroe, porém, a política se movia em camadas mais sutis. Apesar da patente modesta, Lee exercia uma influência desproporcional, não pelo posto, mas pela teia de conexões que o envolvia. O general Gratiot, chefe do corpo de engenheiros, tinha ouvidos em Washington que ecoavam mais alto que os canhões do chefe da artilharia. Assim, coube a Lee estender e fortificar uma ilha artificial de 15 acres, o embrião do que viria a ser Fort Vought, uma peça estratégica para cruzar fogos com Fort Monroe, e afundar qualquer navio inimigo que ousasse se aproximar. O trabalho era metódico, exaustivo, e no entanto, vazia de propósito para ele. Cada pedra assentada, cada cálculo de ângulo de tiro, só aprofundava sua dúvida. Teria sido a carreira militar um erro? Os jovens oficiais que chegavam a Fort Monroe traziam consigo o único alívio da monotonia, o uísque. Lee, porém, observava a embriaguez alheia com um misto de incompreensão e desdém. Não por puritanismo, ele não era homem de sermões, mas porque via no álcool uma fuga sem destino, um vício que transformava homens em caricaturas de si mesmos. Ainda assim, sua reserva não o tornava antipático. Ao contrário, sua companhia era cobiçada. Falava pouco, mas quando o fazia, suas palavras tinham peso. Mantinha distância, não por arrogância, mas porque a solidão era o preço de uma mente que nunca parava de questionar. Foi em junho de 1832 que Mary cruzou a Bahia para encontrá-lo em Fort Monroe. Entre as paredes úmidas do quartel e o rumor das ondas, ela lhe trouxe a notícia que mudaria tudo. Um filho estava a caminho. George Washington Custis Lee nasceria como herdeiro de um nome e de um legado, batizado em homenagem ao filho adotivo de George Washington. Como se o sangue da história devesse correr também em suas veias. Mary voltaria a Arlington para criá-lo, enquanto Lee, entre 1832 e 1834, assumiria o comando de facto dos engenheiros no forte, preenchendo os vazios deixados pelo ausente capitão Tulcott. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Em 1834, uma ordem o arrancou de Fort Monroe e o jogou nos escritórios empoeirados do Departamento de Guerra, em Washington. Lá, a burocracia era uma doença crônica, promoções congeladas, salários que mal davam para sustentar a dignidade, e uma rotina que esmagava até os espíritos mais resistentes. A única luz naquele período cinzento foi o nascimento de Mary Custis Lee, em 1835, uma filha que chegava como um lembrete de que, fora daquelas paredes, a vida ainda pulsava. Enquanto isso, Gratiot, seu protetor, rara vez pisava nos canteiros de obra, deixando Lee à mercê dos relatórios intermináveis e das assinaturas que nunca chegavam. Salvação viria apenas quando o chamassem de volta ao campo, desta vez para socorrer o velho amigo Tulcott em um conflito que à primeira vista parecia ridículo. Uma guerra por um pedaço de terra de 500 milhas quadradas, onde o único ferido foi um deputado de Michigan esfaqueado por um garoto com uma caneta. A Toledo War era o tipo de absurdo que só a ganância humana poderia produzir. Ohio e Michigan disputavam a faixa de Toledo, um território estratégico que incluía o porto de mesmo nome, como cães brigando por um osso. Lee e Tulcott foram enviados para traçar limites,
e o que encontraram foi menos uma batalha e mais uma farsa. Michigan, em troca da derrota, recebeu a Península Superior, um consolo que décadas depois se revelaria uma mina de ouro e ferro. Mas naquele momento, era apenas mais um capítulo na comédia dos homens que desenhavam fronteiras sobre mapas enquanto a Terra, indiferente, seguia seu curso. Em 1837, um desafio muito maior o aguardava em Saint Louis. O Mississippi, esse gigante caprichoso, decidirá mudar seu leito, ameaçando engolir o porto que era a artéria do comércio para o oeste. Se a cidade caísse, a expansão americana sufocaria antes de chegar às montanhas. Lee foi enviado não como um engenheiro qualquer, mas como último recurso. Seu objetivo: domar o rio. Os métodos anteriores, caixas de areia jogadas ao acaso, bois arrastando dragas, haviam falhado espetacularmente, agravando o problema. O Mississippi não se deixava humilhar tão facilmente. Ele recorreu então ao que sempre o salvara: a disciplina de West Point e um manual francês de hidrodinâmica, esquecido nas prateleiras da academia. A solução não estava em lutar contra a corrente, mas em guiá-la, usando a própria força do rio para construir barreiras que ao mesmo tempo o contivessem e o desgastassem. Enquanto testava suas teorias, a vida seguia. Em 31 de maio de 1837, William Fitug Lee nasceu, mais um herdeiro para uma família que crescia mais rápido que seu salário. A alegria, porém, era temperada pela realidade cruel. O exército pagava mal, e cada novo filho era um lembrete de que sua escolha profissional o mantinha à beira do precipício financeiro. Mas o trabalho em Saint Louis lhe renderia, finalmente, um reconhecimento tangível. Em julho de 1838, as estrelas se alinharam. A promoção a capitão chegava como um sopro de ar fresco em meio ao calor sufocante das margens do rio. No verão seguinte, outro Lee juntava-se ao mundo, Carter, nascido em 18 de junho de 1839, enquanto as obras no Mississippi avançavam, apesar dos sabotadores. Sim, porque nem todos queriam ver Saint Louis prosperar. Os comerciantes de Illinois, temendo perder o controle das rotas fluviais, abriram fogo com canhões contra seus trabalhadores. Uma injunção judicial paralisou o projeto e Lee, mais uma vez, viu seu esforço ser engolido pela política mesquinha. Até o rio, parece, tinha seus aliados. Quando deixou Saint Louis em 1840, era um homem diferente, mais experiente e mais cético, e com a certeza de que a engenharia, como a guerra, era uma batalha não só contra a natureza, mas contra os homens. Sua próxima missão o levaria a Nova York, onde os fortes Hamilton e Lafayette aguardavam por sua mão firme. A ameaça agora não vinha das águas, mas do mar. A Grã-Bretanha, única potência capaz de desafiar a América em seu próprio solo. Antes mesmo de desembarcar, porém, outro Lee chegava ao mundo, Eleanor Agnes, nascida em 27 de fevereiro de 1841, como se a família, teimosamente, insistisse em crescer apesar das incertezas. E enquanto Mary preparava a mudança para acompanhá-lo, Lee sabia que mais uma vez, teria de provar que até as fortalezas mais sólidas podiam ruir se construídas sobre alicerces de papel. Mas Mary não o acompanharia de imediato. Sua relutância em deixar a Virgínia e transferir-se para Nova York foi interpretada por muitos como hesitação, quase uma falha de dever. Afinal, não era esperado que uma esposa de oficial seguisse o marido aonde quer que a pátria o chamasse? Contudo, quem ousaria julgar uma mulher que entre 1832 e 1841, dera à luz 5 filhos, enquanto a artrite e uma saúde frágil lhe roubavam as forças? A verdade é que Mary carregava nos ombros não apenas o peso de uma família em expansão, mas também o fardo silencioso de um corpo que já não respondia como antes. Só na primavera de 1843, após meses de pressões e adaptações, ela finalmente embarcou para Nova York, apenas para descobrir, pouco tempo depois, que outro Lee estava a caminho, Robert Edward Jr., nascido em 27 de outubro daquele ano. Mais uma vida, mais uma despedida. Enquanto ela retornava a Virgínia para dar à luz, Lee permanecia nas fortalezas do norte, absorto em cálculos e alvenarias, como se cada pedra assentada pudesse compensar a distância que o separava dos que amava. E no entanto, por mais que dominasse a arte da engenharia, seus feitos até então mal ultrapassavam os limites dos relatórios técnicos. Não que faltasse competência, seus projetos eram impecáveis, seus cálculos precisos. Bate o exército americano, como qualquer máquina burocrática, só enxergava mérito quando este vinha acompanhado de glória. Foi assim que em 1844, um convite inesperado chegou como um sopro de oportunidade. Lee foi nomeado membro da banca examinadora de West Point. Por 2 semanas, ao lado do lendário Major-General Winfield Scott,
o colosso de uniforme conhecido como Old Fusend-Feathers, herói da guerra de 1812, ele avaliou os cadetes em seus exames finais. Scott, homem de postura imponente e ego ainda maior, era daqueles que desconfiavam de bajuladores, afinal, já estava tão acostumado a elogios que eles escorriam por ele como água por pedra. Lee, porém, jamais recorreria à lisonja. Em vez disso, usou o que sempre tivera de mais afiado, a inteligência. E foi isso, sua mente analítica, sua capacidade de julgar com equilíbrio, que chamou a atenção do general. Aquele encontro em West Point renderia frutos. Entre 1844 e 1846, Lee atuou como ligação congressional para o chefe de engenharia, enquanto ainda supervisionava as defesas em Nova York. Foi também nomeado para a Junta de Engenheiros da Costa Atlântica, um cargo que, embora burocrático, o aproximava dos círculos de decisão. E foi nesse intervalo, no início de 1846, que Mary lhe deu a sétima e última filha, Mildred, carinhosamente chamada de Millie, um raio de luz em meio às tensões que já fermentavam além das fronteiras. Porque a ação que Lee tanto ansiava estava prestes a explodir. Do outro lado do continente, México e Estados Unidos travavam uma disputa que não era apenas territorial, mas existencial. Desde 1810, quando Moses Austin receberá terras no Texas das mãos do governo mexicano, na esperança de que colonos americanos servissem de barreira contra os ataques comanches, o equilíbrio de poder na região era uma ilusão. Os americanos não se contentaram em ser escudos, tornaram-se uma avalanche. Incapaz de controlá-los, o México viu sua autoridade desmoronar, até que Antônio Lopes de Santa Anna, o autoproclamado Napoleão do Oeste, assumiu o poder com promessas de ordem e ameaças de sangue. Ele cumpriu ambas, primeiro oferecendo mais terras aos colonos, depois, arrasando o Álamo em março de 1836, onde 100 texanos resistiram por 13 dias a 1.500 soldados mexicanos, só para serem massacrados ao final. Remember the Alamo. O grito que ecoou como um tambor de guerra, inflamando a nação. A vingança veio em San Jacinto, onde os texanos esmagaram Santa Ana e forçaram o México a reconhecer a independência do Texas. Uma década depois, em 1845, o Texas foi anexado pelos Estados Unidos. O México, furioso, rompeu relações diplomáticas. Os estados do norte, por sua vez, enxergaram na anexação mais um território escravagista a manchar a União. Mas o presidente James Polk tinha outros planos. Queria comprar a Califórnia e o Novo México, e para isso precisava manter, ao menos em aparência, um diálogo. Enquanto isso, o México afundava no caos. 4 presidentes em um ano, 6 ministros da guerra, 16 da fazenda. Se havia algo capaz de unir um país tão fragmentado, era o ódio pela perda do Texas. A fronteira, porém, era uma ferida aberta. Para os mexicanos, o limite estava no Rio Nueces. Para os americanos, no Rio Grande. Paul, impaciente, enviou o brigadeiro-general Zachary Taylor para ocupar a região disputada. Em abril de 1846, um destacamento de cavalaria mexicana atacou suas tropas, matando 16 soldados. O incidente Taunton, como ficou conhecido, deu a Paul o pretexto que precisava. Sangue americano foi derramado em solo americano, declarou ao Congresso. Taylor, sem perder tempo, esmagou os mexicanos em Palo Alto e Resaca de La Palma, demonstrando a superioridade tecnológica dos Estados Unidos. Artilharia montada a cavalo, revólveres Colt, táticas que faziam do exército mexicano um alvo fácil. Para Lee, a guerra era a chance que esperava. Não por sede de violência, mas por um cálculo frio. Em tempos de paz, até os engenheiros mais brilhantes são esquecidos. Na guerra, até os erros podem se tornar lendas. Em 19 de agosto de 1846, recebeu ordens para partir rumo a San Antônio de Bechar, no Texas, onde se apresentaria ao brigadeiro-general John E. Wool. A viagem, porém, foi interrompida às margens do Rio Grande por um oficial mexicano sob bandeira branca. Taylor acabará de vencer a Batalha de Monterrey e, em troca da rendição, concederá um armistício de 8 semanas. Lee, desconfiado, viu naqueles termos não um gesto de clemência, mas uma armadilha. Santa Anna, astuto, usaria o tempo para reorganizar suas forças. E assim foi. Em 18 de novembro, a notícia chegou ao acampamento. Paul cancelara o armistício. O alívio entre os soldados foi quase palpável. Avançando território adentro, Lee e as tropas de Wool marcharam até Saltillo, onde se juntaram ao general Worth. Lá sua determinação brilhou. Em uma missão de reconhecimento, ele rastreou as posições mexicanas com uma obstinação que impressionou Wool, que o nomeou inspetor-geral interino.
Aprendeu, então, duas lições valiosas, que a persistência em campo revelava o que os relatórios exagerados escondiam, e que a guerra não era feita apenas de batalhas, mas de informações precisas. A próxima ordem os levaria a Buena Vista, onde Santa Anna, à frente de 14.000 homens, seria derrotado por apenas 5.000 americanos sob o comando de Taylor. Mas Lee não ficaria para ver o desfecho. Em 17 de janeiro de 1847, partiu para se juntar a Winfield Scott, o mesmo general que o avaliara em West Point, na campanha que mudaria seu destino. Ao chegar, foi recebido não como um subalterno qualquer, mas como parte do Estado-Maior, integrando o círculo íntimo de Scott. Seu quarto, a bordo do USS Massachusetts, dividido com um velho conhecido, Joseph E. Johnston, seu colega de turma em West Point. 12.000 homens estavam sob o comando de Scott, prontos para invadir Veracruz. E Lee, pela primeira vez, não estava apenas construindo fortalezas, estava prestes a conquistá-las. O destino, porém, não concederia a Lee o triunfo sem antes testar sua resiliência. Enquanto a frota se preparava para zarpar em direção às Ilhas Lobos em fevereiro de 1848, a varíola e uma tempestade implacável atrasaram os planos, como se a própria natureza resistisse à marcha americana. Só em 5 de março, após dias de navegação tumultuada, Veracruz surgiu no horizonte, e com ela, a fortaleza de San Juan de Ulúa, um colosso de pedra que desafiava qualquer invasor. Lee, ao lado do general Scott a bordo da Patrita, aproximou-se demais das defesas mexicanas. Um disparo de advertência rasgou o ar. Pela primeira vez em 22 anos de carreira, balas silvavam ao seu redor. Mas a guerra não esperava por hesitações. Em 9 de março, 2.595 soldados americanos pisaram em terra firme sem encontrar resistência. À noite do dia 22, os morteiros começaram a rugir. Em 27 de março, Veracruz caiu. Lee, que jamais buscará glória pelo simples prazer do reconhecimento, escreveu a Mary com um peso no peito. Foi horrível. Meu coração sangrou pelos habitantes. Os soldados pouco me importavam, mas pensar nas mulheres e crianças era insuportável. A vitória tinha um gosto amargo. Scott, porém, já mirava mais longe. A 280 milhas dali, a cidade do México aguardava. Mas as linhas de suprimento estavam esticadas ao limite, e Santa Anna, o inimigo que se acreditava derrotado em Buena Vista, ressurgira com 12.000 homens. O general americano avançou com apenas 6.000. Em Cerro Gordo, o exército mexicano ocupava uma posição aparentemente intransponível. Até que Lee, após uma missão de reconhecimento, descobriu o que todos haviam ignorado: uma rota oculta pelo flanco esquerdo, onde os mexicanos não vigiavam. Scott ouviu, e confiou a Lee a tarefa de guiar uma divisão pelo caminho invisível. Na madrugada de 18 de abril, os soldados começaram a escalar a colina. O barulho os traiu. Os mexicanos avançaram colina abaixo, só para serem empurrados de volta em um contra-ataque furioso. Quando o sol nasceu, a bandeira americana tremulava no cume de La Atalaia. Cerro Gordo foi um massacre estratégico, as baixas americanas irrisórias, as mexicanas devastadoras. Pela primeira vez, Lee provou o sabor da vitória tática, e com ela a promoção a breve major. Elogios unânimes e o respeito de homens como PGTB Beauregard e George B. McClellan, futuros rivais em um conflito muito maior. Mas a cidade do México ainda resistia. Após um pequeno confronto em Molino del Rey, o exército americano se posicionou para o assalto final. Chapultepec, a fortaleza que dominava a capital. Lee, como engenheiro-chefe, argumentou contra um ataque frontal. Foi ignorado. Coube a ele, então, liderar a divisão de Pilo pelo flanco oeste, escalando as encostas sob fogo cerceador ao lado de 2 jovens tenentes que um dia fariam história, James Longstreet e George Piquet. Uma bala o feriu, mas não o deteve. Quando Chapultepec caiu, a resistência mexicana desmoronou, embora Santa Anna, em um último ato de desespero, soltasse criminosos das prisões para semear o caos nas ruas. Em 14 de setembro, a bandeira das estrelas e listras hasteou-se sobre o Palácio Nacional. Lee, promovido a breve coronel, embarcou de volta aos Estados Unidos em 29 de junho de 1848. Tinham-se passado 32 anos desde que um cadete magro e reservado pisara em West Point pela primeira vez. Sua ascensão, embora mais rápida que a média, ainda era modesta para um homem de seu talento. Mas o verdadeiro teste não viria das batalhas no exterior, e sim de uma missão que nenhum curso militar poderia preparar: reformar a própria academia que o forjara. Em 1852, o convite chegou: superintendente de West Point.
Uma honra e um fardo. É impossível dar ou receber satisfação aqui, confessou a Beauregard, em um raro momento de frustração. Mesmo assim, transformou o lugar. Lutou por estábulos modernos e um picadeiro para a cavalaria, talvez desenhados por suas próprias mãos, tão semelhantes aos de Arlington. Sob seu comando, West Point passou a produzir os melhores oficiais de cavalaria da geração. Mas disciplina era disciplina. Castigos corporais, deméritos e, nos casos extremos, expulsão. Não posso mimá-los, justificava. Oficiais fracos custam vidas. Os cadetes, porém, não se dobraram sem resistência. Rebeliões, brincadeiras perigosas e insubordinações persistiam. Após 2 anos e meio de batalha contra a indisciplina, Lee finalmente recebeu sua primeira promoção real em março de 1855, tenente-coronel do 2º Regimento de Cavalaria. O preço? Abandonar o corpo de engenheiros, seu lar profissional, e deixar a família para trás, rumo ao Texas. O que deveria ser um novo capítulo virou um pesadelo. Em menos de 2 anos, a morte ceifaria sua sogra, sua irmã Mildred, e em outubro de 1857, George Washington Parke Custis, o homem que fora seu pai em tudo menos no sangue. Agora não tenho mais ninguém, escreveu em uma carta. Como se o destino quisesse humilhá-lo ainda mais, sua égua predileta fugiu com um cavalo selvagem logo após o enterro. De volta a Arlington para resolver o caótico espólio de Custis, Lee encontrou uma propriedade em ruínas e 196 escravos à deriva. Nos últimos anos de vida, Custis os deixará livres para cultivar apenas suas próprias hortas, sem rumo. Agora, sob a tutela de Lee, seu futuro pendia de um fio. E o homem que jamais desejara ser senhor de escravos viu-se obrigado a tomar uma decisão que mudaria tudo, para ele, para eles e para a nação que, sem saber, caminhava para o abismo. Lee investiu somas consideráveis na propriedade, melhorando as condições das senzalas, não apenas, como ele mesmo declarou, por dever e pelo que é melhor para essas pessoas, mas porque precisava de suas mãos para saldar as dívidas deixadas por Custis. A ironia era cruel. O homem que abominava a escravidão agora dependia dela para reconstruir um legado que nunca desejara. Mas suas ações, ainda que pragmáticas, semeavam desconfiança. Ao alugar escravos para outras plantações sem explicar por quanto tempo ficariam ausentes, Lee rompia um frágil equilíbrio. Em Arlington, aqueles homens e mulheres haviam permanecido unidos desde os tempos de Mount Vernon, um privilégio raro em um sistema que destruía famílias. Custis, em seu testamento, prometera-lhes a liberdade, afinal, era membro da American Colonization Society. Mas Lee se apegou a uma cláusula que lhe permitia retê-los até que as dívidas fossem quitadas. A resistência veio como um sopro de revolta. Eles sabiam dos papéis, dos direitos que lhes eram negados na prática. Somos tão livres quanto o Senhor, desafiavam, embora a lei os esmagasse. Entre os que ousaram testar os limites de Lee estavam Wesley Norris, sua irmã Mary e o primo George Parks. Na primavera de 1859, fugiram. Quando capturados e arrastados de volta a Arlington, os jornais abolicionistas explodiram com relatos de castigos brutais, alguns exagerados para inflamar a opinião pública, mas não inteiramente falsos. Lee e outras testemunhas confirmaram as punições, embora discordassem dos detalhes. Norris jurava que o próprio Lee o chicoteara. Um homem de sua posição social, no entanto, jamais mancharia as mãos com tal tarefa. Era um golpe à honra, e talvez por isso a acusação fosse tão venenosa. Enquanto a tensão em Arlington fervia, o destino bateu à porta de Lee com uma urgência inesperada. Em 17 de outubro de 1859, J.E.B. Stuart, o futuro cavaleiro lendário da Confederação, chegou a Arlington com uma ordem. O Departamento de Guerra solicita sua presença imediata. Sem hesitar, Lee partiu com Stuart para uma reunião com o presidente James Buchanan e seu gabinete. A notícia era explosiva. John Brown, um abolicionista fanático, e 18 homens haviam tomado o arsenal federal em Harper's Ferry, matando civis e fazendo reféns. Lee e Stuart foram despachados em um trem especial para conter a crise. Quando Brown se recusou a render-se, os fuzileiros navais, sob comando de Lee, assaltaram o prédio da máquina. 2 dos homens de Brown e um marine caíram. Para Lee, aquele levante não passava de um delírio de fanático condenado ao fracasso. Mas entre os que testemunharam a execução de Brown estavam rostos que moldariam o futuro: Thomas Stonewall Jackson, Edmund Ruffin e até John Wilkes Booth. Sem saber, Lee assistia ao estupim de uma guerra. Após Harper's Ferry, em fevereiro de 1860, Lee foi convocado de volta ao Texas. A secessão já era um murmúrio que se tornava grito.
Oficiais sulistas eram afastados de seus postos, e Lee, embora horrorizado com a ideia de desmembrar a União, anarquial, escrevia, sabia que sua lealdade última seria a Virgínia. Nunca levantarei armas contra os Estados Unidos, jurara. Mas se a Virgínia se separasse, seu sangue seria derramado por ela. A decisão, porém, não era sua, caberia a uma convenção estadual. Enquanto isso, em 13 de março de 1861, Lee compareceu a uma recepção na Casa Branca. Lá, encontrou Abraham Lincoln pela primeira e única vez. O presidente, ciente de suas dúvidas, ofereceu-lhe o comando do 1º Regimento de Cavalaria, uma posição que Lee não podia recusar. Mas a paz era uma ilusão. Em abril, Lincoln ordenou o reabastecimento de Forte Sumter, sitiado pelas forças rebeldes sob P.G.T. Beauregard. No dia 12, os canhões rugiram. Edmund Ruffin, um radical sulista, teve a honra macabra de disparar o primeiro tiro. 2 dias depois, a fortaleza caiu. O general Winfield Scott, velho mentor de Lee, foi direto: ou fica com a União, ou renuncia. Em 20 de abril, Lee entregou sua comissão e embarcou para Richmond. Não buscava um posto na Confederação, mas ao chegar, descobriu que lhe ofereciam nada menos que o comando supremo de suas forças. O destino de Lee estava selado, diriam depois. Quando a Virgínia declarou sua secessão em 23 de maio, as tropas da União cruzaram o Potomac, ocupando Arlington, inclusive a casa que fora seu lar. O quartel-mestre Montgomery Meigs, em um gesto de vingança simbólica, transformou a propriedade em um cemitério para os mortos da União, enterrando-os em círculos ao redor da mansão, como uma maldição lançada sobre o nome de Lee. Proibido de liderar o primeiro combate em Bull Run, Lee viu sua chance de redenção na primavera de 1862, após a Batalha de Seven Pines, onde Joe Johnston fora ferido. McClellan, o cauteloso general da União, avançava sobre Richmond com a campanha peninsular. Lee então ordenou a Ambrose P. Hill que atacasse o flanco inimigo em 26 de junho. A semana seguinte entraria para a história como 7 dias, uma vitória tática que forçou McClellan a recuar. Lincoln, furioso com a hesitação do general, o substituiu por John Pope. Mas Lee já tramava seu próximo movimento. Em agosto, soube que Pope receberia reforços de McClellan, dobrando o poderio da União. Chamou Stonewall Jackson e com audácia dividiu seu exército. Enquanto Jackson marchava sobre Harper's Ferry, Longstreet avançava mais ao norte. Contra todas as probabilidades, Lee reuniria suas forças e 40.000 homens, para enfrentar McClellan, cujo exército era o dobro do seu. Mas ao fragmentar suas tropas para tomar uma guarnição em Harper's Ferry, deixava-se vulnerável. E o inimigo não dormia. Mas McClellan, sempre o estrategista meticuloso, interceptou uma cópia dos planos de Lee, um golpe de sorte que poderia ter decidido a guerra ali mesmo. Com a velocidade de um predador que finalmente avista sua presa, ele lançou suas forças contra South Mountain, empurrando os confederados para trás em uma batalha que, embora pequena, comprou tempo precioso para Lee. Tempo esse que o general sulista soube usar com maestria. Recuando com cálculo frio, ele escolheu o terreno onde ditaria os termos do confronto, Sharpsburg, às margens do Antietam. Um nome que logo se transformaria em sinônimo de carnificina. E aqui Lee cometeu seu primeiro, e quase fatal, erro tático. Sharpsburg não era um campo de batalha, era uma armadilha geográfica. Uma bolsa espremida entre o Potomac a oeste e norte, o Antietam a leste, com apenas uma estreita saída para a Virgínia. Um beco sem saída onde 40.000 homens ficariam encurralados se a maré da batalha virasse. Mas se McClellan tinha a vantagem do terreno, Oquer, seu subordinado, provaria ser o elo mais fraco na corrente de comando da União. O homem que deveria liderar o ataque hesitou, cometeu erros grotescos, deixou o corpo de Porter na reserva, desperdiçando força fresca, e amontoou quase toda a sua cavalaria à esquerda, perto de uma ponte, como se a guerra fosse ganha por concentração de homens em um único ponto. Quando o sol nasceu em 17 de setembro de 1862, a União avançou em 3 frentes. Pela Gerstov Pike contra o flanco esquerdo de Lee pelo centro em Antietam, e uma terceira investida planejada para a direita confederada. A divisão de William French sob ordens de Sumner foi lançada contra a posição de D.H. Hill na Bloody Lane, um nome que já pressagiava o banho de sangue. À medida que os sulistas, exaustos e dizimados, recuavam em desordem, Oquer teve a chance de esmagar a resistência e partir o exército de Lee ao meio. Mas hesitou. Mais uma vez a indecisão custaria caro. Enquanto isso, Burnside, lento como um navio à deriva, recebeu ordens para atacar a direita de Lee, mas só agiu quando o dia já sangrava há horas.
Suas tropas arremeteram contra Horbais Bridge, depois rebatizada de Bursides Bridge, em assaltos repetidos, até que a divisão de Tuombs, exausta, finalmente cedeu. O flanco direito de Lee estava à beira do colapso, até que A.P. Hill, marchando forçadamente desde Harper's Ferry, irrompeu no campo como um furacão. Suas tropas, esgotadas mas determinadas, empurraram Burnside de volta para Antietam Creek, salvando o exército confederado da aniquilação. Lee e Jackson avaliaram as opções. Um contra-ataque contra o flanco direito de Oquer seria arriscado. O terreno, apertado entre o Potomac e as Northwoods, deixava pouco espaço para a manobra. Jackson tentou silenciar as baterias de Meade com os canhões leves de Stuart, mas em 15 minutos, seus homens foram reduzidos a escombros fumegantes. A conclusão foi inevitável: qualquer ofensiva seria suicídio. As ordens foram dadas: recuar, reorganizar. Antietam entraria para a história como o dia mais sangrento da América, 22.700 baixas em poucas horas. Lee deixou o campo para McClellan, mas a vitória da União foi pírrica. O custo em vida superou qualquer ganho territorial, e quando McClellan falhou em perseguir o inimigo ferido, Lincoln o demitiu pela segunda vez. Ainda assim, a batalha teve um efeito estratégico imenso. 5 dias depois, em 22 de setembro, o presidente emitiu a Proclamação de Emancipação. Um golpe moral e político. Os escravos dos estados rebeldes eram agora livres, pelo menos no papel. A medida teve pouco poder imediato, mas acelerou a fuga de milhares para as linhas da União, onde muitos pegariam em armas para lutar contra seus antigos senhores. Até novembro, o comando do exército do Potomac passou para Ambrose Burnside, um homem cuja ambição superava em muito sua competência. Sua primeira grande jogada? Cruzar o Rappahannock em direção a Fredericksburg, Virgínia. Mais um erro calculado. Em vez de marchar direto para Richmond, onde ele estava desorganizado, Burnside permitiu que as chuvas torrenciais, e sua própria indecisão, dessem tempo ao inimigo para se reforçar. Enquanto seus engenheiros, sob fogo certeiro de atiradores confederados, tentavam construir pontes de balsas, Burnside ordenou bombardear a cidade para silenciar os franco-atiradores. O resultado? Revelou suas intenções e não silenciou ninguém. Jackson, sempre um passo à frente, foi chamado de suas posições em Skinner's Neck e Port Royal. Mas foi o brigadier-general William Barclay quem roubou a cena. Quando Burnside tentou forçar a travessia, as tropas de Barclay transformaram as ruas de Fredericksburg no primeiro campo de batalha urbano da guerra. Casas viraram trincheiras, becos se tornaram ciladas. Cada metro foi disputado com unhas e dentes, até que o peso numérico da União finalmente expulsou os confederados. Não sem antes deixarem a cidade em chamas e os invasores com uma lição amarga. A guerra agora tinha um novo rosto. No dia 11 de dezembro, mais brigadas da União entraram em Fredericksburg, saqueando o que restava. Burnside, porém, já estava condenado por seus próprios erros. Passou todo o dia 12 movendo suas tropas para a ofensiva, um plano tão ambicioso quanto desastroso. Sumner atacaria o flanco esquerdo de Longstreet, enquanto Franklin investiria contra o centro de Jackson, em um movimento de pinça. Mas Lee, como sempre, havia lido o terreno melhor. Posicionado ao longo da crista de Maris Heights com a divisão de A.P. Hill atrás da ferrovia, transformou o campo em um matadouro. Regimento após regimento da União avançou sob fogo cruzado, só para ser ceifado pelas linhas confederadas atrás dos muros de pedra. Os mortos se amontoavam em pilhas, as baixas da União dobraram as dos sulistas. Burnside, teimoso, queria continuar. Seus generais, horrorizados, o convenceram a recuar. O desastre em Fredericksburg selou seu destino. Em maio de 1863, ele seria substituído por Joseph Oquer, um homem que, ironicamente, já havia provado ser tão propenso a erros quanto seus predecessores. E foi em Chancellorsville, Virgínia, que Lee teria a chance de testar Oquer no campo de batalha. O novo comandante da União, cheio de confiança, dividiu suas forças em 3 colunas, uma avançando pelo sul do Rappahannock, outras 2 cortando pela Wilderness, uma floresta densa onde a visibilidade era quase zero. Seu plano? Um double envelopment a atacar Lee pela frente e pelas costas simultaneamente. Para piorar, enviou toda a sua cavalaria em um raio rumo a Richmond, deixando-se cego aos movimentos do inimigo. Lee, mais uma vez, leu a jogada como um mestre de xadrez. Dividiu suas forças. Jubal Early, com 10.000 homens, ficou em Fredericksburg para conter Sedgwick, enquanto o restante, 50.000 soldados, marchou para enfrentar Oquer. A audácia da manobra deixou o comandante da União paralisado. Em vez de pressionar,
Walker recuou suas 2 colunas de volta a Chancellorsville, abandonando a vantagem tática que tanto custará para conquistar. Seus homens furiosos amaldiçoavam a ordem enquanto se arrastavam de volta pela Wilderness, sabendo que haviam perdido a iniciativa. Jackson, sempre implacável, não desperdiçou a oportunidade. Sob a cobertura da noite, reuniu-se com Lee para traçar o próximo lance. Apesar de estar em desvantagem numérica, especialmente com o corpo de Longstreet ausente, enviado para conter ameaças ao sul e forragear, o exército da Virgínia do Norte assumiu uma postura agressiva. Jackson propôs uma marcha ousada, 16 milhas ao redor do flanco do Chicorpo de Howard, uma manobra que, se bem-sucedida, esmagaria a União como um martelo. Às 17 horas do dia 2 de maio, 4 brigadas confederadas se posicionaram em silêncio. A ordem de Jackson foi simples e letal: vocês podem avançar. Quando o ataque rompeu, foi como se a própria floresta se voltasse contra os federais. Animais selvagens fugiram em pânico, como se o inferno os perseguisse. O flanco de Howard foi enrolado como um tapete, suas linhas desmoronando sob o impacto. Bolso após bolso de resistência se formou, mas o estrago já estava feito. Walker, em pânico, recuou suas forças em um semicírculo defensivo ao redor de Chancellorsville, enquanto Jackson, ferido por fogo amigo na escuridão, era levado para trás das linhas. A audácia de Lee havia mais uma vez virado impossível em vitória. Mas o custo seria alto. E a guerra, longe de terminar, reservava ainda mais sangue para derramar. A vitória em Chancellorsville, embora brilhante, havia sido manchada pelo sangue de Stonewall Jackson. Naquela noite fatídica, enquanto o general inspecionava as linhas unionistas com um punhado de oficiais, um tiro confuso de suas próprias tropas o derrubou. A bala quebrou seu braço esquerdo, mas a pneumonia que se seguiu o consumiria em 8 dias de agonia. Quando Lee recebeu a notícia, o peso da perda o esmagou. Ele perdeu o braço esquerdo, mas eu perdi o meu direito. Sem Jackson, o exército confederado perdeu não apenas um estrategista genial, mas uma força moral inquebrantável. A ausência de Stonewall se fez sentir imediatamente. A.P. Hill, seu rival de longa data, assumiu o comando do corpo, apenas para ser ferido pouco depois, deixando Jeb Stuart, um cavaleiro audacioso, mas inexperiente em infantaria, no controle. A hesitação de Stuart custaria caro. Enquanto Walker, ainda atordoado pelo impacto de uma bala de canhão que destruíra a sede onde se abrigava, recuava em desordem, Lee pressionava. Até o meio-dia de 3 de maio, as forças da União cruzavam o Rappahannock em retirada, abandonando Chancellorsville às mãos de Lee. Mas a vitória era amarga. Ao sul, em Fredericksburg, Sedgwick havia expulsado Early de suas posições, ameaçando flancar o exército confederado. A notícia da manobra de Jackson, no entanto, paralisou Sedgwick, que recuou, temendo um contra-ataque. Lee, com o campo livre, voltou seus olhos para o norte. Virgínia havia sido seu palco por tempo demais. Era hora de levar a guerra ao coração do inimigo. Sem Jackson, porém, o exército não era mais o mesmo. Lee reorganizou suas forças, dividindo-as em 3 corpos. Longstreet, o veterano implacável; Ewell, um comandante indeciso; e Hill, agressivo demais para seu próprio bem. Com 75.000 homens, marchou para a Pensilvânia, rumo a um pequeno cruzamento de estradas chamado Gettysburg. Enquanto isso, Walker, desmoralizado, foi substituído por George Meade, um homem que em poucos dias se veria entre Lee e Washington. E Jeb Stuart, ainda buscando redimir-se pela humilhação em Brand Station, partiu em uma cavalgada ousada demais. Ao invés de vigiar o movimento da União, deixou-lhe às cegas, sem saber que Meade já o esperava. Na manhã de 1º de julho de 1863, o destino se revelou. A cavalaria de John Beaufort segurou Cherson's Head contra a divisão de Eth, até que o I-corpo de Reynolds chegasse em seu socorro. Reynolds caiu no instante em que ordenava o avanço, mas sua intervenção salvou a posição por enquanto. Os confederados, inicialmente desorganizados, ganharam força e, até o início da tarde, empurraram os federais em retirada caótica pelas ruas de Gettysburg. Lee, vendo a desordem, deu a Ewell uma ordem vaga: tome Cemetery Ridge se praticável. Ewell, hesitante, decidiu que não era. Enquanto a União se reorganizava nas alturas, Coops Hill, Cemetery Ridge, perdeu-se a chance de um golpe decisivo. À noite, Longstreet implorou a Lee que manobrasse para o sul, posicionando-se entre Meade e Washington, forçando os federais a atacá-los em terreno favorável. Mas Lee, cego pela confiança, ignorou o conselho. Ele esquecera as lições de West Point, esquecera Napoleão. No dia seguinte, atacaria.
e o faria no pior lugar possível. O exército da Virgínia do Norte, outrora invencível, agora se arrastava como um gigante ferido. Os vagões de suprimentos, anti-símbolos de logística imbatível, tornaram-se alvos fáceis para a cavalaria da União, que os perseguia sem piedade. Cada milha percorrida era uma agonia, homens exaustos, fome, deserções. A guerra que Lee jurara vencer com honra agora se resumia a uma retirada humilhante. Até que em 9 de abril de 1865, sob o peso da derrota inevitável, ele se sentou à mesa de um modesto tribunal em Appomattox Courthouse, diante do homem que havia se tornado seu algoz, Ulysses S. Grant. Os termos da rendição foram surpreendentemente generosos, quase magnânimos. Lee, que esperava o pior, viu seus oficiais conservarem suas armas laterais, seus cavalos e bagagens pessoais. Os soldados, em vez de serem aprisionados, receberam permissão para voltar para casa sob palavra de honra, desde que cumprissem os termos do acordo. Era uma cortesia que Grant, apesar de vitorioso, oferecia não por fraqueza, mas por respeito. Aquele raro reconhecimento entre inimigos de que a guerra havia sido longa demais e sangrenta demais para terminar em vingança. Nos dias seguintes, Lee supervisionou o desarme e a dispersão do que restava de seu exército. Homens que haviam marchado com ele desde os primeiros tiros em Fort Sumter agora depositavam suas armas em pilhas silenciosas, olhando para o chão como se cada mosquete abandonado levasse consigo um pedaço de sua própria identidade. Em 12 de abril, quando finalmente deixou Appomattox rumo a Richmond, Lee carregava consigo não apenas a derrota, mas o peso de uma nação dividida que agora teria de se reconstruir, sem ele à frente. A guerra oficial acabaria em 13 de maio de 1865, mas para Lee, a batalha verdadeira apenas começava. Há de reconciliar seu legado com um país que ele ajudara a rasgar ao meio. Os anos que se seguiram foram de quietude forçada. Aceitou a presidência do Washington College, hoje Universidade Washington e Lee, onde tentou, em vão, afastar-se das sombras da guerra. Mas a imprensa do Norte não o deixaria em paz. Acusavam-no de criar rebeldes, como se suas aulas sobre história militar fossem um chamado às armas. Lee, no entanto, fazia exatamente o oposto. Repreendia antigos aliados como Jefferson Davis e Jubal Early por seus discursos inflamados, insistindo que o Sul deveria aceitar a derrota e seguir em frente. Ele próprio havia perdido sua cidadania e o direito ao voto, um preço por sua escolha em 1861, mas até isso lhe seria devolvido, graças à segunda anistia de Andrew Johnson em 25 de dezembro de 1868. Um presente de Natal tardio para um homem que já não acreditava em milagres. Até que em 28 de setembro de 1870, após um dia comum de trabalho, Lee sentou-se à mesa para o jantar. Sua esposa Mary serviu-lhe uma xícara de chá. Quando tentou proferir a bênção, nenhuma palavra saiu. O derrame o havia silenciado para sempre. 2 semanas depois, em 12 de outubro, às 10 da manhã, Robert E. Lee morreu, notavelmente no mesmo ano em que a Virgínia foi readmitida na União. Um símbolo se apagava, mas a ferida que ele ajudara a abrir ainda supurava. Hoje, Lee ocupa um lugar paradoxal na história americana. Para uns é o César sem ambição, o Frederico sem tirania, o Napoleão sem egoísmo, o Washington sem recompensa, um general brilhante, um cavaleiro de antanho, traído apenas pelas circunstâncias de sua época. Para outros é o arquétipo da tragédia sulista, um homem que reconhecia a imoralidade da escravidão nos seus escritos, mas jamais ergueu a voz contra ela quando importava. Que pregava a união após a guerra, mas resistiu às mudanças que poderiam tê-la tornado real. Elizabeth Breyer, historiadora, capturou essa dualidade com precisão. Queremos que ele seja grande porque há grandeza nele, mas a grandeza exige 2 coisas: criar algo que perdure e transcender os limites do seu próprio tempo. Lee falhou em ambas. Ele mesmo admitiu em cartas privadas que a escravidão era uma instituição moral e politicamente ruim. E, no entanto, quando a Virgínia chamou, ele escolheu lutar por ela, não pela escravidão, diria, mas pela terra. Mas pode-se separar a terra do sistema que a sustentava? Pode-se defender um ideal sem manchar as mãos com a realidade que o torna possível? A pergunta permanece: Robert E. Lee foi um traidor da União ou um defensor de sua pátria? Um gênio militar ou um homem cego por seu tempo? Um herói ou um vilão? Talvez a verdade esteja no incômodo que sua memória ainda provoca. Porque a história não é escrita apenas pelos vencedores, é escrita pelos que se recusam a esquecer.
O destino, porém, não se escreve em linhas retas, e menos ainda para homens como Ulysses S. Grant, cujo nome, ironicamente, já havia sido distorcido por um erro burocrático antes mesmo que a história o distorcesse por completo. Não foi seu pai, Jesse Grant, quem o enviou a West Point com ambições grandiosas, mas um conhecido da família, movido por um favor ou talvez por um pressentimento. O jovem Hiram Ulysses, que jamais assinaria outro nome que não Ulysses S. Grant, chegou à academia em 1839 não como um cadete ardente, mas como um rapaz de 17 anos com mais habilidade para domar cavalos do que para decifrar táticas militares. E, no entanto, foi ali, entre as margens do Hudson e os regulamentos rígidos, que o futuro general começou a se forjar, não pela glória, mas pela obstinação silenciosa de quem aprende a sobreviver em um sistema que não o quer como herói, apenas como peça. West Point não o amou. Ele não foi o primeiro da classe, nem o mais brilhante, graduou-se em 21º lugar entre 39 cadetes, uma posição que, à primeira vista, não anunciava grandeza. Mas a história gosta de ironias, os homens que mudam seu curso raramente são os que brilham nos registros acadêmicos. O que Grant levou daqueles anos não foram medalhas, mas uma compreensão ímpar da logística, um instinto para a guerra que só se revelaria quando o fogo o obrigasse a agir. E, acima de tudo, uma amizade. Frederick Tracy Dentendenten, colega de farda, filho de uma família de Saint Louis que, sem saber, lhe entregaria muito mais do que camaradagem. Porque foi na casa dos Dentendenten, entre jantares e conversas sobre o futuro incerto de um jovem oficial, que Grant encontrou Julia, uma mulher de riso fácil, olho vesgo e uma teimosia que rivalizava com a sua. O noivado, em 1844, foi um ato de rebeldia contra as expectativas. Os Grant, abolicionistas de princípio, desconfiavam dos Dentendenten, donos de escravos. Mas Ulysses, que já aprenderá a desafiar sistemas, não hesitou. O casamento esperaria 4 anos, atrasado por uma guerra que, como todas as guerras, prometia glória e entregava sangue. A Guerra Mexicano-Americana não foi escolha de Grant. Foi um conflito forjado pela ambição de James K. Polk, um presidente que viu em Texas não uma terra disputada, mas um destino manifesto a ser arrancado à força. E assim, em 1846, o tenente Grant, ainda um oficial júnior, ainda um homem que sonhava em deixar a farda, encontrou-se em Palo Alto, sob o sol escaldante do Texas, ouvindo pela primeira vez o som dos canhões não como teoria, mas como sentença. Não foi um herói ali, não liderou cargas épicas nem virou a maré de batalhas, mas aprendeu o que poucos generais compreendem sem derramar litros de sangue próprio, que a guerra não é feita só de coragem, mas de suprimentos, de rotas, de homens exaustos que marcham porque não há alternativa. Como quartermaster, ele viu o exército não como um corpo glorioso, mas como uma máquina que rende e que, se não for bem oleada, quebra. Molino Del Rey, em 1847, lhe rendeu uma menção honrosa, mas o que realmente ganhou foram cicatrizes invisíveis, a certeza de que a vitória tem um preço, e que esse preço é pago em moeda de vidas. Quando a paz chegou, em 1848, com o Tratado de Guadalupe Hidalgo selando a expansão dos Estados Unidos até o Rio Grande, Grant não celebrou. Voltou a Saint Louis, finalmente casou-se com Julia e tentou, em vão, ser um homem comum. Mas a América não perdoa aqueles que carrega no sangue. Os postos militares o arrastaram de Detroit a Nova York, até que em 1852, o chamaram para a Califórnia, onde o ouro brilhava mais do que a disciplina. Julia, grávida, ficou para trás. E foi ali, entre o pó das estradas e o tédio das guarnições, que Grant descobriu sua outra guerra, a solidão, o fracasso nos negócios, o álcool como refúgio. Resignou-se em 1854, não por honra, mas por vergonha, depois que o uísque o fez tropeçar uma vez a mais. De volta a Saint Louis, o ex-oficial tentou ser fazendeiro, corretor, lenhador, qualquer coisa que o afastasse do fantasma da farda. Mas a América dos anos 1850 não era terra para homens quebrados. A recessão de 1857 o esmagou. Vendeu lenha nas ruas, penhorou o relógio de ouro, um presente de Julia, e deve ter olhado para as próprias mãos, calosas e vazias, perguntando-se se aquele era o fim. Fitzgerald diria, décadas depois, que não há segundos atos na vida americana. Mas Fitzgerald não conhecia Ulysses S. Grant. Porque os homens que a história esmaga às vezes se levantam não por causa de si mesmos, mas por algo maior, uma nação rasgada ao meio, uma guerra que os força a escolher, finalmente, de que lado da linha eles cairão. E quando essa hora chegar, Grant estará pronto. Não como cadete mediano de West Point, não como oficial bêbado da Califórnia,
mas como o homem que aprendeu na dor e no erro que a redenção não é um dom, é uma batalha. Mas a história não se escreve com vitórias isoladas, ela se forja no fogo das decisões que mudam o curso de uma nação. E foi exatamente nesse momento, quando o destino dos Estados Unidos pendia por um fio, que Ulysses S. Grant emergiu não como um mero comandante, mas como o homem que entenderia melhor que qualquer outro que guerras não são ganhas apenas com tática, mas com uma obstinação que beira o fanatismo. O segundo ato de sua vida começou não com um decreto, mas com um estalo, a eleição de Abraham Lincoln em novembro de 1860. A América, que por décadas dançara sobre um vulcão de tensões, finalmente viu a terra se abrir. Os estados do Sul, apegados à escravidão como um dogma sagrado, transformaram Lincoln, um homem disposto a negociar, no monstro de suas próprias pesadelas, o abolicionista implacável. Em dezembro, a Carolina do Sul rasgou sua bandeira da União. Em semanas, Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana e Texas a seguiram. Eles não apenas se separaram, eles declararam guerra. E quando, em abril de 1861, os canhões confederados abrirem fogo sobre Fort Sumter, não houve mais volta. A nação estava em chamas. E foi nesse inferno que Grant, após 7 anos de obscuridade, voltou a vestir o uniforme. Não por nostalgia, não por glória, mas porque entendia no íntimo que aquele não era um conflito entre exércitos, era um julgamento moral. Nos primeiros meses ele se moveu como um estrategista nas sombras, recrutando e treinando tropas em Missouri e Illinois, onde cada palavra, cada gesto, podia empurrar uma comunidade hesitante para o abismo da secessão ou para os braços da União. Era um jogo de equilíbrio perigoso, onde a força bruta poderia perder o que a persuasão ainda podia salvar. Mas Grant não era homem de meias medidas. Em 1862, cansado de esperar por ordens que nunca vinham, ele exigiu permissão para avançar. Com 25.000 homens sob seu comando, desceu como uma tempestade sobre Fort Donelson, no Tennessee. Quando o comandante confederado, em um último suspiro de orgulho, perguntou pelos termos de rendição, Grant respondeu com 2 palavras que ecoariam pela história: um conditional surrender, rendição incondicional. Não havia negociação. Não havia trégua. Era a voz de um homem que já havia conhecido a derrota e jurara nunca mais curvá-la. A vitória em Donelson o lançou ao posto de major-general. 2 meses depois, em Shiloh, ele provaria que até os triunfos têm seu preço. Mais de 100.000 homens se chocaram naqueles campos de Tennessee, e quando a poeira baixou, 10.000 soldados da União jaziam mortos ou feridos. Os jornais sussurraram sobre seu problema com a bebida, boatos que, embora exagerados, não eram inteiramente falsos. Grant bebia sim, mas não como o bêbado de outrora que afogava a vergonha no uísque. Agora ele bebia como um homem que sabia que a guerra não perdoava fraquezas, e que cada gole era um risco calculado. Porque quando a batalha chamava, ele estava sóbrio. Sempre. E foi essa disciplina de ferro que o levou a Vicksburg. Enquanto o leste da nação se afogava em banhos de sangue, com Lincoln assinando a proclamação de emancipação e transformando a guerra em uma cruzada pela liberdade, Grant traçou seu plano: cortar o Mississippi, o coração logístico da Confederação. Por 6 meses, ele apertou o cerco. E no 4 de julho de 1863, enquanto os canhões de Gettysburg ainda ecoavam no norte, Vicksburg caiu. O rio era azul novamente e a Confederação dividida ao meio. Lincoln, que já dissera que não podia sobrar de Grant porque ele luta, agora o promoveu a tenente-general e lhe entregou o comando de todas as forças da União. A estratégia era brutal em sua simplicidade: esmagar Lee em Virgínia, enquanto Sherman arrasava a Geórgia. Mas 1864 provaria que até os melhores planos sangram. Em Cold Harbor, a apenas 16 quilômetros de Richmond, Grant perdeu 7.000 homens em menos de 1 hora. A terra ficou tão saturada de sangue que os sobreviventes disseram que os mortos não afundavam, flutuavam. Ainda assim, ele não recuou. Porque Grant, mais do que qualquer outro, sabia que a guerra não era sobre uma batalha, mas sobre a vontade de continuar lutando quando tudo parecia perdido. E ele não pararia. Não até que a última trincheira caísse. Agora, as forças de Grant se instalavam em junho de 1864, para o que se tornaria um cerco de 9 meses à cidade de Petersburg. A poucos quilômetros de Richmond, o sufoco da Confederação começava a se tornar insuportável. Não era apenas uma batalha por uma cidade. Era o símbolo de um sistema em colapso. Os estados rebeldes, outrora unidos sob a bandeira da secessão, agora se reduziam a ilhas de resistência esparsa, bolsões no Alabama e no Texas, uma faixa de terra ao longo da costa leste,
abrangendo partes da Virgínia, das Carolinas e da Geórgia. O outono de 1864 trouxe o golpe definitivo. Atlanta, joia do Sul, caiu nas mãos da União, e as tropas federais avançavam implacáveis até o litoral atlântico. Quando o inverno chegou, o exército de Lee, outrora invencível, começou a se desintegrar. A fome e o desespero levavam os soldados a desertar em massa. Não havia mais glória nem causa, apenas a crua sobrevivência em meio ao gelado abandono de uma guerra já perdida. Até que na primavera de 1865, até mesmo Lee teve que enfrentar a verdade: não havia mais saída. Em 2 de abril, após meses aguentando o cerco de Petersburg, suas linhas ruíram. Richmond, a capital confederada, ficou exposta em defesa. Uma semana depois, no dia 9 de abril, o general que havia sido o rosto da resistência sulista montou seu cavalo e rumou para a pequena vila de Appomattox Court House. Lá na modesta sala de um tribunal, 2 homens que haviam lutado lado a lado no México 2 décadas antes se encontraram não como inimigos, mas como arquitetos do fim. Grant, autorizado a oferecer termos generosos, estendeu a mão. Os soldados confederados poderiam voltar para casa com suas armas pessoais e cavalos, desde que depusessem as armas de guerra. Não haveria perseguição nem vingança, apenas o reconhecimento de que a nação finalmente precisava sarar. A notícia da rendição correu como fogo pelos estados rebeldes remanescentes. Em semanas, as últimas resistências caíram. A última batalha foi travada em Palmito Rente, no Texas, em maio, um suspiro final de uma guerra que já havia terminado. Mas o homem que mais havia feito para unificar a nação não viveria para ver a paz consolidada. 5 dias após a rendição de Lee, na noite de 14 de abril, Abraham Lincoln, o presidente que havia guiado a União através do fogo, foi assassinado por John Wilkes Booth, um ator fanático e simpatizante confederado. O destino, cruel em sua ironia, quase levou Grant junto. Ele havia recusado um convite para acompanhar Lincoln ao teatro naquela noite. Boatos circularam de que Booth e seus cúmplices também o tinham como alvo. Se fosse verdade, falharam. Grant sobreviveu. Lincoln não. Com a morte do grande conciliador, o país foi lançado nas mãos de Andrew Johnson, um sulista demagogo que assumiu a presidência em meio ao caos. E foi então que começou a reconstrução, um projeto ambicioso, necessário e profundamente perigoso. Em teoria, tratava-se de erradicar a escravidão, reinserir os estados rebeldes na União e reconstruir o Sul sobre bases mais justas. Mas a escravidão não era apenas uma instituição. Era o alicerce de uma economia, de uma cultura, de uma identidade. Desmantelá-la exigiria mais do que leis, exigiria uma revolução social. E Grant, o general que havia quebrado a coluna vertebral da Confederação, logo se veria no centro desse furacão. Antes mesmo de chegar à presidência, ele já moldava o futuro do país. Em 1865, a pedido de Johnson, embarcou em uma turnê pelos estados do Sul. O que encontrou foi um paradoxo. Apesar de ser o homem que havia esmagado suas esperanças de vitória, Grant foi recebido com um respeito surpreendente. Os sulistas, exaustos pela guerra, pareciam dispostos a ouvir. Em seu relatório a Johnson, ele defendeu uma abordagem conciliatória, menos punição, mais reconciliação. Era uma aposta arriscada. Muitos no norte clamavam por justiça, não por clemência. Mas Grant acreditava que a única maneira de curar a nação era evitar reabrir suas feridas. Sua entrada na política, no entanto, não seria tranquila. Em 1866, foi promovido a general do Exército Regular, um reconhecimento de seu papel na vitória, mas também um sinal de que seu destino agora estava entrelaçado com o do país. Então veio o escândalo. Em 1867, quando Johnson tentou demitir Edwin Stanton, secretário de guerra e aliado dos republicanos radicais, Grant foi nomeado interinamente para o cargo. Mas a lei de permanência no cargo exigia a aprovação do Senado, e quando este se recusou a endossar a demissão de Stanton, Grant, em um gesto de integridade, renunciou. Johnson, furioso, esperava que ele resistisse. Ao contrário, Grant escolheu a Constituição acima da lealdade pessoal. O rombo foi instantâneo. A ruptura com Johnson o transformou, aos olhos do Partido Republicano, no candidato ideal para 1868. Na convenção republicana em Chicago, o nome de Grant foi aclamado. Seu oponente, o democrata Horatio Seymour, ex-governador de Nova York, não tinha chance contra o herói de guerra. A campanha foi simples, direta: deixe-nos ter paz. E embora a vitória não tenha sido esmagadora, Grant venceu por apenas 300 mil votos no voto popular. No colégio eleitoral, a diferença foi avassaladora: 214 contra 80.
Em 4 de março de 1869, Ulysses S. Grant jurou como o 18º presidente dos Estados Unidos. Os 8 anos seguintes testariam sua resiliência como nunca. 2 semanas após assumir, assinou leis garantindo direitos iguais aos afro-americanos. Depois, pressionou os últimos estados rebeldes a ratificarem a 15ª emenda, que assegurava o voto negro. A barganha era clara, a readmissão na União em troca da igualdade. Até 1871, até mesmo os estados mais resistentes, Geórgia, Virgínia, Mississippi, Texas, cederam. Mas a paz no papel não significava paz nas ruas. Do fundo das sombras surgiram as milícias da resistência, a Ku Klux Klan, os Red Shirts, a White League, os Redentores como se auto-intitulavam, determinados a restaurar a supremacia branca pelo terror. E Grant, mais uma vez, teria que escolher, entre a reconciliação e a justiça, entre o passado que não morria e o futuro que teimava em não nascer. O terror não se limitou a ameaças. Os redentores transformaram a violência em estratégia política, usando chicotadas, linchamentos e incêndios para reconquistar o Sul em nome dos democratas e impor uma agenda que, sem a escravidão, ainda assim asfixiaria a liberdade negra. Mas Grant não recuou. Em 1870, sua administração criou algo revolucionário, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, uma máquina de guerra legal contra a supremacia branca. Agentes federais infiltraram-se nas sombras do Sul, desmantelando células da clã, arrastando seus líderes para tribunais e expondo os magnatas que financiavam o ódio. Centenas foram presos, os mais poderosos, humilhados em julgamentos públicos. Por uma década, o poder da clã foi esmagado. Mas a vitória foi temporária, porque enquanto a lei avançava, a história conspirava contra ela. Até meados dos anos 1870 ficava claro, a reconstrução estava morrendo. Os redentores democratas, agora vestidos com a respeitabilidade do poder institucional, arquitetavam um sul onde a liberdade negra existiria apenas no papel. Sem escravidão, inventaram novas correntes, leis de segregação, impostos eleitorais, testes de alfabetização, armadilhas legais para manter os negros como cidadãos de segunda classe. O sonho de igualdade, escrito a sangue na Constituição, apodrecia sob o peso de um sistema determinado a enterrá-lo. Mas a batalha de Grant não era apenas contra o racismo. Era também contra o caos econômico que ameaçava devorar a nação. A Guerra Civil havia deixado uma herança envenenada, greenbacks, papel-moeda sem lastro em ouro ou prata, impresso às pressas para financiar a União. A inflação corria solta e a confiança no dólar desmoronava. Em 3 semanas no cargo, Grant agiu. A Lei do Crédito Público de 1869 foi sua declaração de guerra à instabilidade. Prometeu resgatar cada greenback em moeda sólida, restaurando a fé no sistema. Funcionou. A economia, já em recuperação desde Johnson, ganhou novo fôlego. Mas a prosperidade era frágil. Em 1873, o castelo de cartas desabou. O colapso da Jaycock Company, gigante das ferrovias, símbolo da expansão desenfreada, detonou um efeito dominó. Bancos quebravam, fábricas fechavam, trabalhadores passavam fome. Não era apenas uma crise americana. A Alemanha, recém-unificada, havia abandonado a prata como moeda, abalando mercados globais. De Viena a Nova York, o pânico se espalhava. A Grande Depressão, nome que perderia para um desastre maior, décadas depois, instalou-se como uma névoa sufocante sobre os últimos anos de Grant. Milhões descobriram que a paz tinha um preço, e que a reconstrução do país não incluía todos. No palco internacional, Grant surpreendeu. O homem que havia liderado exércitos com mão de ferro governava agora com prudência quase tímida. Não era um imperialista, mas um pragmático, e em diplomacia, um novato. Deixou a política externa nas mãos de Hamilton Fish, seu secretário de Estado, enquanto observava de perto. O primeiro desafio era antigo, a Grã-Bretanha. Durante a Guerra Civil, Londres havia armado os confederados com navios como o Alabama, causando estragos à Marinha da União. Agora, Grant exigia reparação. Após anos de tensão, o Tratado de Washington, 1871, forçou os britânicos a pagar 15 milhões de dólares em indenizações e selou uma reconciliação que transformaria os dois países em aliados eternos. Mais delicada era a questão do Caribe. Em Cuba, desde 1868, os rebeldes lutavam contra a Espanha na Guerra dos 10 Anos. A apenas 150 quilômetros da Flórida, o conflito era um incômodo, mas Grant manteve neutralidade. Intervir seria arriscar uma guerra com Madrid, e ele não queria outra batalha. Já em Hispaniola a tentação foi maior.
A ilha, dividida entre Haiti e a República Dominicana, ou Santo Domingo, era um prato cheio. Açúcar, posição estratégica, uma porta para o controle do Caribe. Em 1869, Grant tentou comprá-la. Negociações secretas, lobistas, promessas, até que o Congresso, desconfiado, enterrou o plano. O fiasco manchou sua reputação, revelando um apetite imperial que a América ainda não ousava admitir abertamente. Mas era um sinal. Em menos de 30 anos, os Estados Unidos engoliriam o Haiti, Porto Rico, as Filipinas. Grant, sem querer, havia dado o primeiro passo. Com os nativos americanos, sua abordagem foi a mais progressista que o século XIX permitia. Não era um idealista, era um assimilacionista convicto. Acreditava que tribos como os Sioux e os Apache deveriam ser integradas à civilização, escolas, fazendas, governo americano. Hoje soa como colonialismo disfarçado. Na época, era uma revolução. Comparado aos presidentes que o antecederam, homens como Andrew Jackson, que transformaram a remoção forçada de nativos em política de Estado, Grant parecia quase um humanista. Nos primeiros anos de seu mandato, negociou tratados de paz sem precedentes. Os conflitos diminuíram. Pela primeira vez em décadas, o Oeste não ardia, até que o ouro falasse mais alto que a palavra dada. Em 1874, a descoberta de veios auríferos nas Black Hills, território sagrado dos Sioux, desencadeou uma invasão. Milhares de garimpeiros violaram o Tratado de Fort Laramie e o governo, paralisado entre a ganância e a lei, pouco fez para impedi-los. Para touro sentado, nuvem vermelha e cavalaria louca, foi a gota d'água. A Guerra dos Sioux, 1876-77, explodiu em fúria. Em Little Bigor, em junho de 1876, os guerrilheiros Lakota esmagaram o 7º Regimento de Cavalaria de George Custer, numa vitória que ecoaria como um grito de resistência. Mas o triunfo foi efêmero. O exército americano, humilhado, voltou com tudo. Quando a poeira baixou, os Sioux estavam derrotados, seus líderes exilados, suas terras roubadas. A paz de Grant, frágil e imperfeita, terminara em sangue. E com ela sua presidência. A derrota dos Sioux não foi apenas um golpe militar, foi o enterro definitivo da política indígena de Grant, um projeto que, apesar de suas falhas, buscava integrar em vez de exterminar. As terras sagradas dos Lakota foram anexadas à força, e as nações das planícies, outrora livres, foram empurradas para reservas miseráveis, onde a fome e a desesperança se tornaram companheiras diárias. Assim terminou, em traição e sangue, o experimento mais ousado de Grant, a tentativa de construir uma paz que não fosse sinônimo de subjugação. Mas se sua política indígena foi esmagada pelo peso da ganância e do racismo, em outros campos ele seguiu à frente de seu tempo, como um farol em uma era de trevas. Em 1875, por exemplo, Grant ousou propor uma emenda constitucional que sacudiria os alicerces do poder religioso sobre a educação. Sua ideia? Cortar a influência das igrejas e grupos religiosos na definição dos currículos escolares, garantindo que o Estado, e não os dogmas, ditasse o que as crianças aprendiam. Era uma declaração de guerra à teocracia disfarçada, um grito por uma separação mais nítida entre igreja e Estado que nem mesmo as nações europeias mais liberais haviam concretizado plenamente. E não parou por aí. Enquanto o antissemitismo graçava em ambos os lados do Atlântico, Grant fez dos judeus americanos uma parte visível e ativa de seu governo, nomeando dezenas para cargos federais, um gesto que na época era tão radical quanto necessário. Mas seu ato mais simbólico veio com Elias Parker, um Sêneca da nação iroquesa, nomeado por Grant como comissário para assuntos indígenas. Imagine a cena, um nativo americano, filho de uma terra que o governo havia saqueado, agora sentava-se à mesa do poder, ajudando a moldar as políticas que afetariam seu próprio povo. Era uma ironia cruel, mas também um vislumbre de um futuro possível, um futuro que a história, infelizmente, não permitiu que florescesse. No entanto, mesmo um homem de integridade como Grant não poderia escapar ileso da corrupção que infectava sua era. Os escândalos como abutres circularam sobre sua presidência. O primeiro golpe veio em 1872, quando a imprensa expôs o esquema da Credis Mobilier, um roubo descarado dos cofres da Union Pacific Railroad, orquestrado por aliados republicanos que desviaram milhões através de uma empresa fantasma. Grant, cuja honestidade era lendária, não teve envolvimento direto, mas a lama da trapaça respingou em seu governo, manchando a reputação de um partido que se dizia o guardião da moral pública. Pior viria em 1875, com o Whisky Ring, uma teia de subornos e fraudes que envolvia destilarias,
funcionários federais e milhões em impostos sonegados. Desta vez, a sombra da corrupção chegou mais perto. Orville E. Babcock, seu secretário particular, estava implicado. Assim como William Belknap, o secretário de guerra, que renunciou em desgraça. Mais uma vez, Grant saiu limpo, mas não ileso. A cada escândalo, sua autoridade erodia, e o sonho de uma administração justa se desvanecia sob o peso da ambição alheia. Mas foi no crepúsculo de seu mandato que Grant enfrentou seu maior teste, um teste que poderia ter mergulhado a nação no caos. As eleições de 1876 foram um pesadelo constitucional. Samuel Tilden, o democrata, parecia ter vencido com 184 votos eleitorais, a apenas um do necessário para a vitória. Rutherford B. Hayes, o republicano, tinha 165. Mas 20 votos, os de Flórida, Louisiana, Carolina do Sul e Oregon, estavam em disputa, envenenados por fraudes, intimidação e uma guerra de narrativas. Em Oregon, um eleitor era ilegalmente um funcionário público. Nos outros 3 estados, os 2 partidos declararam vitória, enquanto milícias armadas se mobilizavam e o espectro de uma nova guerra civil pairava no ar. Grant, então, fez o que poucos fariam. Agiu com firmeza, mas sem tirania. Recusou-se a usar o exército para impor uma solução pela força. Em vez disso, criou uma comissão eleitoral, uma jogada arriscada, mas necessária. E quando a comissão, após semanas de tensão, decidiu por Hayes com uma margem ínfima, menos de 1.000 votos em Flórida e Carolina do Sul, Grant aceitou o veredito, mesmo sabendo que o preço seria alto. Esse preço teve um nome, o Compromisso de 1877. Em troca da presidência, os republicanos concordaram em retirar as tropas federais do Sul, o último bastião da reconstrução. O que se seguiu foi uma tragédia anunciada. Sem a proteção militar, os estados sulistas caíram nas mãos dos Redeemers, democratas que impuseram as leis Jim Crow, um sistema de apartheid que reduziria os negros americanos à cidadania de segunda classe por quase um século. Alguns culpam Grant por não ter resistido. Mas a verdade é mais cruel. O Sul já havia decidido seu destino. As tropas não poderiam ficar para sempre, e a nação, exausta após uma década de conflitos, não tinha estômago para outra guerra. Ainda assim, Grant saiu do cargo em março de 1877 com a cabeça erguida. Havia evitado um colapso institucional, uma guerra entre estados, um golpe contra a democracia. A história, no entanto, seria menos generosa. Seu nome ficaria associado ao fim da reconstrução, ao abandono dos negros sulistas, à rendição ante as forças da opressão. Mas quem, em seu lugar, poderia ter feito diferente? Aos 54 anos, Grant deixava a Casa Branca mais jovem do que muitos presidentes ao assumirem o cargo, e com uma vida pela frente que ainda reservaria surpresas. Sua primeira parada? O mundo. Entre 1877 e 1879, ele e Julia embarcaram em uma viagem épica, uma volta ao globo que os levaria aos salões da Rainha Vitória, aos corredores do Vaticano, onde o Papa Leão XIII o recebeu com honras, e às cortes de Bismarck, o chanceler de ferro da Alemanha recém-unificada. Em Paris conheceu o ex-imperador Napoleão III, exilado e quebrado. Em Bayreuth foi recebido por Richard Wagner, o gênio musical que redefiniria a ópera. Mas foi no Oriente que Grant viveu seus dias mais extraordinários e perigosos. No Japão, a corte do imperador Meiji o tratou como um estadista global, e ele, por sua vez, envolveu-se em negociações secretas para evitar uma guerra entre o Japão e a China. Chegou a ser alvo de um complô para assassiná-lo, junto com o próprio Meiji, uma trama que só não viu sangue derramado graças à intervenção de última hora. Quando finalmente retornou aos Estados Unidos, em setembro de 1879, era um homem celebrado em 4 continentes, mas também um homem ciente de que sua nação ainda tinha contas a acertar consigo mesma. E havia, é claro, a questão que não o abandonava, a presidência. Cartas chegavam de todos os cantos, republicanos implorando que quebrasse a tradição de Washington e se candidatasse a um 3º mandato. Afinal, a Constituição não proibia, apenas o costume. Mas Grant, que já havia visto o poder corromper até os mais puros, recusou. Sua batalha agora era outra. E o mundo, como ele logo descobriria, ainda tinha lições a lhe ensinar, algumas delas, dolorosas demais para ignorar. Mas a história, como sempre, é mais complexa do que a lenda permite. Enquanto muitos clamavam pela quebra da tradição, afinal, quem melhor do que Grant para guiar a nação em tempos tão incertos? O próprio general não se mostrava indiferente à ideia.
As cartas de apoio se acumulavam, os apelos se multiplicavam, e em um gesto que revelava tanto ambição quanto hesitação, ele permitiu que seus partidários levassem seu nome à Convenção Nacional Republicana em Chicago, em junho de 1880. O que se seguiu foi um espetáculo de caos político. 3 nomes dominavam a disputa: Grant, o herói de guerra, James Blaine, o astuto estrategista de Maine, e John Sherman, o senador de Ohio. Nas primeiras votações, Grant liderava, mas sem alcançar os 370 votos necessários para a indicação. Balota após balote, a convenção se arrastava em um impasse, até que os apoiadores de Blaine, percebendo a derrota iminente, orquestraram um movimento ousado, lançaram um candidato de consenso, um nome que pudesse unificar as facções divididas. Esse nome foi James Garfield, outro general da União, cuja trajetória ecoava a de Grant, embora com menos glória militar. Derrotado, mas não humilhado, Grant acabou cedendo. Reconhecendo que a batalha estava perdida, ele estendeu seu apoio a Garfield, que sagrou-se vencedor da convenção e, mais tarde, das eleições presidenciais. O destino, no entanto, reservava a Garfield um final trágico. Em setembro de 1881, menos de um ano após assumir o cargo, ele foi assassinado por um desequilibrado que buscava uma nomeação consular. Sua morte abalou a nação e elevou ao poder seu vice, Chester Arthur, cuja administração se estenderia até 1885. Enquanto isso, Grant, após a turnê mundial e a derrota política, voltou-se para o único campo que lhe restava: os negócios. Mas aqui, como em tantos outros aspectos de sua vida, a sorte não lhe sorriu. Naqueles anos, ex-presidentes não desfrutavam de pensões ou benefícios. A política ainda não havia reconhecido que servir à nação deveria garantir alguma segurança no ocaso da carreira. Grant, que nunca fora rico e cuja habilidade para os negócios era, no melhor dos casos, questionável, viu-se obrigado a buscar meios de sustento. Incrivelmente, até mesmo a turnê global, que poderia ter sido uma mina de ouro em termos de palestra e publicidade, resultou em prejuízo. Investimentos em ferrovias na década de 1880 também se revelaram desastrosos. E então, em 1883, veio o golpe final. Uma associação com Ferdinand Ward, um financista de Wall Street cujo talento para a fraude superava em muito sua ética. Ward, em conluio com o filho de Grant, Buck, arquitetou um esquema Ponzi que drenou centenas de milhares de dólares de investidores, incluindo o próprio Grant, que, como sócio silencioso, só descobriu a extensão do desastre quando já era tarde. O escândalo explodiu em 1885. Ward foi levado a julgamento e Grant, em um gesto de integridade que poucas vítimas de fraude teriam coragem de fazer, testemunhou contra ele. A revelação de que o herói nacional fora enganado por um vigarista despertou uma onda de simpatia pública. Mas a humilhação financeira era apenas parte da tragédia que se abatia sobre ele. Enquanto os tribunais de Nova York expunham a podridão de Ward, Grant lutava contra um inimigo muito mais implacável: uma dor persistente na garganta, diagnosticada em outubro de 1884 como câncer. A doença avançava com velocidade brutal, e ele sabia que o tempo lhe escapava. Foi nesse contexto de dor física e angústia financeira que Grant embarcou no que seria seu último e mais lucrativo empreendimento: a escrita de suas memórias. Mark Twain, reconhecendo tanto o valor literário quanto a necessidade premente do amigo, ofereceu-lhe um contrato sem precedentes, 70% dos royalties, uma porcentagem que beirava a caridade. Grant, agora condenado pela medicina, dedicou-se à tarefa com a mesma determinação que outrora aplicara aos campos de batalha. Escrevia contra o relógio, muitas vezes em agonia, mas com uma clareza de espírito que surpreendia até seus médicos. Quando terminou o manuscrito no verão de 1885, já era um homem à beira da morte. As memórias pessoais de Ulysses S. Grant não eram apenas um relato de guerra, eram um testamento. Publicadas póstumamente, tornaram-se um sucesso instantâneo, elogiadas por sua honestidade e estilo direto. Julia Grant, sua viúva, herdou não só a dor da perda, mas também uma fortuna inesperada, quase $500 mil em vendas, uma soma astronômica para a época. O livro resgatou o nome da família e garantiu a Julia uma velhice sem privações. Grant, no entanto, não viveu para ver seu triunfo final. Em 23 de julho de 1885, aos 63 anos, sucumbiu ao câncer que lhe roubara a voz, mas não a dignidade. Seu funeral, realizado em 8 de agosto, foi um espetáculo de luto nacional, uma procissão de 11 quilômetros pelas ruas de Nova York, com mais de 1,5 milhão de pessoas prestando suas últimas homenagens. Naquele momento, a nação não via um presidente controverso,
mas um herói comparável a Washington, um homem que, nas palavras de seus eulogistas, havia carregado o peso da União em seus ombros. Hoje seu túmulo no General Grant National Memorial em Morningside Heights permanece como o maior mausoléu da América do Norte, um monumento não apenas a um homem, mas a uma era. E no entanto, a história não lhe fez justiça. Durante grande parte do século XX, Grant foi relegado ao panteão dos piores presidentes, uma vítima de narrativas que enfatizavam seus escândalos e ignoravam suas conquistas. Só nas últimas décadas sua reputação começou a ser revisitada, não como um gênio, mas como um líder que, em meio ao caos da reconstrução, tentou, ainda que imperfeitamente, costurar as feridas de uma nação dividida. Porque aqui está a verdade inconveniente: Grant não foi um presidente perfeito. Mas quem em tempos tão turbulentos poderia sê-lo? Ele enfrentou uma tarefa hercúlea: reconstruir uma nação dilacerada pela guerra, conter o avanço do ódio racial personificado pela Ku Klux Klan, e navegar por crises econômicas que ameaçavam afundar o país de volta ao abismo. Sim, houve corrupção em sua administração, mas também houve progresso. Sim, suas políticas indígenas foram marcadas por contradições, mas comparadas às de seus sucessores, revelam uma tentativa, ainda que tímida, de justiça. E quando a eleição de 1876 ameaçou mergulhar os Estados Unidos em uma nova guerra civil, foi Grant quem, com mão firme, garantiu uma transição pacífica de poder. Sua carreira militar por si só já o imortalizaria. Enquanto outros generais da União vacilaram diante de Lee, Grant avançou. Enquanto alguns hesitaram, ele venceu. Não por acaso, mas por uma combinação de estratégia implacável e uma teimosia que no campo de batalha se transforma em virtude. E se seus críticos apontam para os recursos superiores que teve em 1864 e 1865, esquecem-se de que muitos antes dele haviam tido as mesmas vantagens e falhado. Grant não falhou. Talvez o maior paradoxo de Ulysses S. Grant seja este: um homem que salvou a União duas vezes, primeiro com a espada, depois com a caneta, foi condenado a ser lembrado por seus tropeços, não por suas vitórias. Mas a história, quando olhada sem o véu do preconceito, revela algo mais profundo: um soldado que se tornou presidente não por ambição desmedida, mas por um senso de dever. Um líder que, mesmo em seus erros, nunca deixou de lutar pelo que acreditava ser justo. E se hoje seu nome ainda divide opiniões, é porque a grandeza, como a própria história, raramente é simples. Ela é feita de luz e sombra, e Grant, mais do que muitos, conheceu ambas. Injustamente vilipendiado por gerações posteriores, Grant foi, acima de tudo, um homem que desafiou convenções, um contrário por natureza, sim, e um homem que lutou contra seus próprios demônios, incluindo a batalha silenciosa contra a bebida. Mas reduzir sua trajetória a esses aspectos é ignorar a resiliência com que enfrentou os desafios que a vida e a história lhe impuseram. Quantos presidentes americanos, hoje celebrados sem reservas, teriam conseguido manter os Estados Unidos de pé entre 1869 e 1877, em meio aos escombros de uma guerra civil que quase rasgou o país ao meio? Poucos, se é que algum. E no entanto foi Grant, com suas mãos calejadas de soldado e sua determinação inquebrantável, quem guiou a nação por águas tão turbulentas. Esse, por si só, é um legado que merece mais do que notas de rodapé na história. Mas então surge a pergunta que persiste: como devemos lembrar de Ulysses S. Grant? Como o general implacável que esmagou a Confederação e preservou a União a custo de sangue e fogo? Ou como o presidente cuja administração, apesar das sombras, plantou sementes de reconstrução e justiça em um solo ainda fumegante? Talvez a verdade esteja justamente na recusa a escolher. Porque Grant, em sua complexidade, foi ambas as coisas, e muito mais. Um homem que, mesmo quando a história tentou apagá-lo, deixou marcas tão profundas que ainda hoje nos obrigam a olhar para trás e questionar: será que o julgamos com a justiça que ele merece? Ou será que, ao condená-lo por suas falhas, perdemos de vista o que ele realmente representou? E você, como enxerga esse gigante controverso? Como o estrategista que mudou o curso da guerra? Como o estadista que tentou, contra todas as probabilidades, costurar as feridas de uma nação dividida? Ou como uma figura cuja grandeza ainda aguarda o reconhecimento que o tempo lhe negou? A história não é escrita apenas nos livros, ela vive também nas conversas que travamos hoje. Então, deixe sua voz ser ouvida. Porque, no final das contas, é assim que os legados são reavaliados, as verdades são redescobertas e os grandes homens flaved, mas inesquecíveis, voltam a ocupar o lugar que sempre deveriam ter tido.